Certo? Boa noite a todos, pessoal. Dando início aqui mais um ano agora com as aulas aqui do grupo de estudos do cérebro. Hoje vai ser aula com o Dr. Fernando, né? Todo mundo já conhece, mas não custa nada a gente repassar um pouquinho o currículo dele, tá? Dr. Fernando vai dar uma aula hoje de crises epilépticas atípicas. Ele que é formado pela UFAL, teve residência médica em neurologia pela UFRJ, tem especialização em eletroencefalograma pela UFPE, pela Sociedade Brasileira de Neurologia Clínica, fellow em poligrafia neonatal e em epilepsias pela PUC do Rio Grande do Sul, responsável pelo programa de epilepsias do HU e neurologista da Maternidade Escola Santa Mônica da Uncisal. O doutor Fernando pode começar, a palavra é sua. Obrigado, Neto. Para mim é um prazer poder falar desse assunto, que é extremamente importante, mas que é pouco tocado. Eu me recordo quando eu era estudante e eu perguntava numa aula de ginecologia ao professor o que era enxaqueca, que se falava tanto na enxaqueca das mulheres. E a professora sabia o que era enxaqueca, como, aliás, a maioria das mulheres sabe o que é enxaqueca, mas ela não sabia dizer. Então, ficou-se até um certo constrangimento. Então, epilepsia é mais ou menos da mesma forma. As crises epiléticas, elas podem mimetizar todos os tipos de comportamento motor e não motor, todos que você puder imaginar. E alguns deles são muito atípicos, e por isso podem passar despercebidos. A maioria dos autores, quando se refere a esse assunto, como nesse artigo que pergunta, e se não for epilepsia? Se não for epilepsia, pode ser uma série de coisas. Pode ser crises orgânicas de outro tipo, podem ser crises psicogênicas e pode ser simulação. Quando a gente se reporta ao paciente, particularmente as mães, elas sempre, quando trazem o paciente para a gente, elas perguntam, doutor, isso não é epilepsia, não é, doutor? Ou isso é epilepsia? Porque eles têm um receio e um preconceito grande em relação a essa doença, especialmente nas crises de sintomatologia muito atípica, esse questionamento é muito mais forte. E também os médicos, e particularmente os psiquiatras, entram numa confusão muito grande entre as manifestações de crises epilépticas e as manifestações de doenças psiquiátricas, principalmente porque as crises epiléticas também podem se manifestar como alterações psiquiátricas. A diferença é que é uma alteração muito mais curta na crise, que não tem apenas a alteração do comportamento, há outros sintomas que a gente vai explorar melhor. O doutor Jackson, já em 1875, ele descrevia as semelhanças e diferenças entre crises de epilepsia e crise de enxaqueca. Ele dizia que as crises de enxaqueca, que tinha alguma alteração ocular dimidiada de um lado só, provavelmente era epilepsia. E ele já dizia, a epilepsia dependia de uma descarga cerebral local ou excessiva. Veja que ele estabeleceu esse conceito muito tempo antes de se inventar o eletroencefalograma. Então, mostrando a genialidade desse médico, que ainda nos dias de hoje esse conceito é muito bem aplicado. Quando a gente fala de crises atípicas, a gente pode, como eu falei, falar em crises pseudoepiléticas. E a gente pode falar em crises pseudo-epiléticas. Ou seja, condições que parecem psicogênicas, mas que não são psicogênicas. E que podem ser crises epiléticas ou outras crises orgânicas não epiléticas, como, por exemplo, síncope, como, por exemplo, enxaqueca. Veja que quadro bastante curioso e triste. Uma moça de 19 anos, ela abriu o quadro com uma dor na virilha. Era uma dor paroxística estereotipada, quer dizer, sempre do mesmo jeito. Isso já levanta a possibilidade de crise epiléptica. O início já era muito intenso, parecia uma descarga elétrica e se propagava pela face interna do membro inferior direito até o pé. A duração era variável, de segundos até 10 minutos, eram eventuais e depois ficaram
inúmeras vezes por dia. As crises não alteravam a consciência, nem tinha movimento convulsivo. Fez uma extensa avaliação ortopédica inconclusiva e ela, até essa ocasião, estava sendo tratada como uma pessoa com uma dor psicogênica. Só que um ano depois, ela teve uma crise desperceptiva, quer dizer, uma crise que antigamente chamada de parcial complexa, e fez uma distonia global. Então, nessa ocasião, se acreditou que era uma coisa de origem neurológica, e ela fez uma ressonância magnética que evidenciou um glioma cerebral. Veja que ela não fez o EEG. O EEG, que não é o exame mais importante, que o mais importante é a imagem, mas é o mais específico para a epilepsia. Aí ela fez os tratamentos, evoluiu sem as crises, mas evoluiu num estado que a gente chama de grabatária. Ela ficou restrita ao leito num estado de consciência mínima. Veja que as alterações dolorosas eram no membro inferior direito, e a ressonância magnética, eu já vi nessa fase, não vi no começo, mostrava um glioma da linha média que se estendia mais para o hemisfério cerebral esquerdo, e era numa região frontoparietal, portanto, justificava aquelas crises na região proximal da perna direita. E veja que se trata de uma lesão que desde o começo seria muito difícil de tratar, mas poderia não ser. Poderia ser um tumor menor numa região ressecável. Então, um quadro como esse, a gente não deve comprar como se fosse uma coisa psicogênica, porque a gente pode deixar de fazer um diagnóstico desse tipo. E, pelo menos em tese, poderia curar a paciente se fosse outra etiologia. Veja que situação curiosa. Crise convulsiva tônico-clônica generalizada classicamente altera a consciência, mas em situações muito raras a consciência pode ser preservada. Não precisa ninguém gravar, que essa aula vai ficar disponível na internet. Então, essa é a paciente. Ela está aqui deitada, meio sonolenta. Essas crises acontecem mais na sonolência. E ela, de repente, tem essa distonia no braço direito, portanto, uma crise focal à esquerda, com uma generalização. Ela faz uma fase tônico-vibratória e generaliza. Veja que o olhar dela é um olhar de uma pessoa que está aparentemente consciente. Depois ela progride, a crise fica feia, como é uma crise na fase clônica, mas mesmo assim ela lembra de tudo isso, ela consegue descrever tudo isso com maestria. O noivo dela, inclusive, dizia que em algumas crises, mesmo nessa fase já avançada, ela conseguia falar algumas palavras. E a pergunta é, por que é que ela conseguia falar ou se manter consciente, pelo menos, durante toda essa crise? Vamos voltar aqui para o início da crise, e a gente vai ver que nessa fase em que ela começa a fazer a distonia, ela tem uma onda aguda na região centro-parietal esquerda. Essa região é a esquerda, e a crise distônica começa à direita. Vejam isso. Quando ela chega nessa fase aqui, a linha está correndo. Eu acabei me passando, mas nesse momento aqui, ela começa a distonia, na região rolândico-parietal esquerda. Agora vamos para mesmo paciente num outro exame. E veja que ela vai ter uma crise focal, uma mioclonia muito rápida na mão direita. Olha isso aqui, ó. Isso é uma crise epilética, portanto, uma crise epilética atípica. E veja que nesse momento que ela tem essa mioclonia, aparece essa onda aguda, muito parecida com aquela na crise que generalizou, na região também rolândico-parietal esquerda. Vou só voltar aqui para vocês verem. E na hora que esse cursor vai passar sobre essa onda aguda, ela tem a mioclonia. Ele vai passar agora aqui, ó, e na hora que passa, dá a mioclonia. Isso ajuda a responder por que é que ela preserva a consciência. Essas crises são dolorosas. Os pacientes não lembram da dor na crise convulsiva generalizada tônico-clônica e estão inconscientes. Mas aquela expressão, aquela careta também é de dor. E se acredita que essas crises generalizadas tônico-clônicas, em que
são muito raras, em que a pessoa preserva a consciência, a atividade epiléptica ictal fica restrita à região rolândico-parietal, região sensório-motora, sem se propagar para as áreas que envolvem a manutenção da consciência. Então, é uma coisa excepcionalmente rara, mas existe. E a maioria dos colegas, se vissem uma situação como essa, achariam que se tratava de uma descrição de uma crise psicogênica. Provavelmente, ao ver a imagem da crise, como a gente viu, eles vão ver que não é psicogênica. Mas se a paciente apenas descrevesse, a gente tenderia a achar que era uma coisa psicogênica, e não é. É uma rara crise com generalização tônico-clônica, com preservação da consciência durante toda a crise. Agora, veja esse caso, que esse caso aqui eu mandei para o professor Alberto Spy, de Cincinnati, e ele sempre gosta de apresentar esse caso, porque é uma coreia ictal, quer dizer, uma coreia provocada por uma crise epilética, ou seja, a crise epilética expressa por uma coreia. Veja que a pessoa está tentando conter ela, e quando tenta conter ela, ela fica tendo uns abalos no braço, mas quando ele solta, ela faz uma coreia muito típica, com esses movimentos hipercinéticos, multifocais, inclusive no rosto. Então, isso é uma coreia. É uma coreia ictal, uma coisa muito, 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 muito rara. Essa moça, durante essa fase, ela está inconsciente. Ela não lembra disso. E aqui termina a crise. E veja que essa coreia, a gente fez o eletroencefalograma, esse é o eletro interictal, quer dizer, fora da crise, o foco é temporal basal esquerdo. A gente registrou, inclusive, crise, mas na crise ela estava restrita à poltrona. Ela não teve condições de desenvolver toda a crise clínica. E eu não mostrei o vídeo porque não ficou muito elucidativo. Mas o foco é nessa região. E aqui é a ressonância magnética, com um tumor na região temporal lateral esquerda, mas que se propaga para a região temporal basal. E o foco epilético é certamente desenvolvido nessa região temporal basal e que se propaga para os núcleos da base, gerando aquela coreia e tal, que, como eu falei, é uma coisa excepcionalmente rara. Mas a gente, junto com o professor Alberto Spy, de Cincinnati, e o professor Marcelo Kaufmann, de Buenos Aires, a gente publicou o caso de uma outra paciente que também tinha coreia epiléptica, e a gente publicou nessa revista como uma oportunidade de estudar, como se fosse uma janela aberta para as redes neurais, que hoje a gente sabe que o funcionamento cerebral normal e patológico, ele depende das redes neurais muito mais do que dos centros neurais isoladamente. Então, essa é uma outra coreia que tal que a gente viu e que a gente publicou. Agora, veja que coisa interessante. Eu, quando vi esse caso a primeira vez, eu julguei que era uma pessoa simulando ou uma crise psicogênica. É uma crise reflexa do sobressalto. Quando a gente faz um barulho, ela tem a crise reflexa. Ela está aí deitada, meio sonolenta, eu estou aqui do lado e vou bater palma daqui a pouco. Eu bato palma, ela tem esse movimento complexo, em que ela faz uns abalos musculares predominantemente no braço, no membro superior direito, mas ela preserva a consciência. E ela, às vezes, tinha situações muito complicadas, porque, por exemplo, ela estava num ônibus, tinha isso, e as pessoas se assustavam ao lado, pensando que se tratava de uma outra coisa. E aqui a gente vê uma mistura de artefato de movimento com as pontas epilépticas. Portanto, se trata de uma crise epiléptica, indiscutivelmente. E essa paciente, a gente tinha como registrar as crises com muita frequência, porque bastava a gente fazer esse ruído súbito. E por isso que eu vou mostrar umas 5 crises dela, que são bem rápidas,
para a gente ver como é a estereotipia, que é outra característica da crise epilética, tem que ser sempre do mesmo jeito. Então, veja que ela está sonolenta, pelo eletroencefalograma, e eu faço o ruído, e aí ela tem a crise. Do mesmo jeitinho, tem uma abalo muscular global, a mioclonia, as mioclonias, aliás, não, predominantemente no membro superior direito. E aqui a gente vê a alteração epiléptica correspondente a essa crise reflexa. Aqui a terceira crise, uma crise em seguida da outra. A gente registrou aí, nem sei quantas crises, foram muitas mesmo. E a gente vai ter um fenômeno interessante. Quando ela vai tendo mais crises, aqui é uma crise um pouquinho mais curta ainda, é uma coisa desconfortável. Ela faz o careteamento e ela fica abrindo e fechando a mão. E ela dizia que ficava abrindo e fechando a mão para tentar ganhar força, mas o ganhar força significa tentar inibir a crise. Isso é muito feito pelos pacientes e algumas vezes funciona. Mas veja que o predomínio é evidentemente no membro superior direito. E a alteração epilética é predominantemente no hemisfério esquerdo, sobretudo na região fronto-centro-parietal. E veja que, com o passar das crises, ela vai ficando no período entre as crises com um tremor cada vez mais amplo. Isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Agora, a última crise que a gente vai mostrar. De novo, quando a gente faz o ruído, ela tem a crise e a alteração epiléptica fica, nesse caso aqui, bem evidente, quase que exclusivamente na região fronto-centro-parietal esquerda. Aqui é a esquerda e aqui é a direita. Portanto, se coaduna bem com a manifestação contralateral. E aqui, a gente dando um destaque maior, como é que ela fica no período intelectual quando as crises são frequentes? Ela tem um tremor no membro inferior e no membro superior direito, mas não tem nenhuma outra manifestação parkinsoniana. Ela não tem rigidez, ela não tem bradicinesia, tem o facies normal. Portanto, é um caso que a gente está ainda estudando para juntar com os outros e para publicar de crises epiléticas expressas como alteração do movimento. Aqui é o eletrointelectal dela. O eletrointelectal dela, curiosamente, tem uma alteração que é predominantemente frontotemporal direita e não esquerda, mas o eletrointelectal não tem tanto valor de localização. E aqui, mais crises que a gente registrou, mostrando as alterações epilépticas no eletroencefalograma em cada vez que tinha essa crise do sobressalto. Então, a gente vê aqui sempre mais à esquerda do que à direita. Aqui também. Agora ficou mais na região posterior, mas isso não importa. Importa que é a esquerda e aqui a direita praticamente tem só o artefato em movimento. Aqui é a mesma coisa, a região occipital esquerda, occipito temporal esquerda, occipital direita, occipito temporal direita, e aqui na linha média, mostrando que a esquerda praticamente não tem alteração. Mesma coisa, praticamente a mesma coisa, e aqui também ficou de uma forma até melhor, essa alteração bastante exuberante na região frontal esquerda em relação à região frontal direita, em que não tem alteração. Uma vez mais aqui, na região occipital esquerda, que não tem a direita. E então a gente chama isso da síndrome de Startle, Startle síndromes, e veja só que essas síndromes são classicamente colocadas no diagnóstico diferencial das crises epilépticas, mas também existe Startle epilepsy. Então, Startle seizure, que se manifesta como epilepsia. Então, essas alterações de sobressalto, classicamente não são epiléticas, mas raramente podem ser epiléticas, como no caso dessa paciente. Aqui a gente tem outro tipo de transtorno do movimento, que é uma postura facio-braquial distônica, e ela colocou como distônica-like, porque distônica é
um termo mais vindo dos transtornos do movimento, mas são crises epiléticas distônico-laicas originadas da ínsula. Eu já tive a oportunidade de ver isso em pacientes com encefalite. Eu não consegui registrar o eletro, porque a paciente não voltou para fazer o exame, mas era uma paciente com encefalite que tinha esse transtorno e que, portanto, não lembrava em nada da epilepsia, exceto as duas características básicas, que são a estereotipia e a repetição frequente. Então, isso é uma coisa muito importante quando você suspeita de que se trata de uma alteração epiléptica. Agora, veja que caso, talvez o mais triste de todos, é uma moça que eu atendo sobre aviso na Santa Mônica, na maternidade, e essa moça teve uma anóxia cerebral extrema. Então, ela teve uma anóxia cerebral extrema durante o parto e, no pós-parto, ficou em coma e tendo essas mioclonias na parede abdominal que são desincronizadas com a ventilação. Isso não é ventilação. E veja que ela tem também as mioclonias palpebrais que acontecem em estado de mal epilético sutil. A gente não teve como comprovar, está vendo as mioclonias aí palpebrais? Isso é muito típico de estado de mal epilético sutil. A gente não conseguiu fazer o eletroencefalograma porque na maternidade de Santa Mônica não tem o aparelho. E, obviamente, que uma pessoa numa situação dessa não conseguiria fazer um eletro no consultório. Mas as evidências todas de que essas mioclonias são mioclonias com um mecanismo epilético. Isso é um estado de mal epilético provocado pela anóxia cerebral extrema por uma parada cardíaca durante o parto que provavelmente não foi percebida a tempo. E a gente vê, então, aqui a descrição de epilepsia parcial contínua dos músculos abdominais. Nesse caso aqui, um caso que foi publicado na Movement Disorders, que é a revista mais importante dos transtornos do movimento, era um tipo de estado mal epilético provocado por metástase cerebral. Aquele nosso provocado por uma anóxia cerebral extrema, que só acontece ou acontece predominantemente nos lugares mais pobres, onde as pessoas têm uma assistência médica de qualidade insatisfatória. Esse é um caso também muito curioso de uma senhora de 82 anos de idade, que veja que ela, desde a adolescência, ela tinha uma enxaqueca. A aura visual dela era como umas bolas coloridas. Bolas coloridas não é habitualmente a aura de enxaqueca, é mais a aura de epilepsia. É uma coisa muito curiosa. A aura da enxaqueca são figuras geométricas mais primárias, como um zigue-zague, como riscos, como pontos brilhantes, mas não assim como uma bola bem desenhada. E era sempre no hemicampo esquerdo. Na enxaqueca poderia acontecer isso, mas é mais comum também na epilepsia assim, lateralizada. A duração de 30 minutos dessa aura é mais uma duração de enxaqueca, realmente. A cefaleia era sempre à direita. A enxaqueca, em geral, é alternante, mas pode ser unilateral. E durava cerca de 3 dias. Veja que isso, desde a adolescência, numa pessoa que tinha 82 anos, quando me procurou. No final da cefaleia, ela tinha uma hemenopsia esquerda e uma alucinação visual simples do tipo um arco-íris que se movia rapidamente em zigue-zague. Esse tipo de aura é mais aura de enxaqueca, realmente. A frequência era de mais ou menos 4 vezes por semana, mas às vezes passava até 6 meses sem crises. E ela tinha uma coisa que chamava muita atenção, ela tinha crises desperceptivas, crise que saía do ar quase diariamente, fazia já uns 10 anos. Então, juntando aqui, bolas coloridas, unilaterais, a cefaleia sempre hemicraniana direita, e as crises desperceptivas, a gente começa a suspeitar que talvez não fosse enxaqueca, ou talvez fosse enxaqueca e epilepsia, que poderia ser na mesma crise, fazendo a chamada migralepsia. Mas, nesse caso, a gente fez um eletroencefalograma durante o episódio migranoso, enxaquecoso, e a gente viu que não era enxaqueca. Era, na verdade, um estado de mal epilético, isso aqui é uma descarga epilética contínua na região occipital mediana. Portanto, era um estado de mal epilético expresso como crise de enxaqueca.
A gente fez a ressonância normal para a idade dela, começamos o divalproato de sódio numa dose muito baixa e desde então ela ficou sem crises de enxaqueca, sem crises desperceptivas. Portanto, era um estado de mal epilético de repetição expresso clinicamente como enxaqueca e tinha também crises epilépticas desperceptivas associadas. Portanto, tudo isso que ela tinha era, na verdade, epilepsia expressa como se fosse crise de enxaqueca. Isso é bem conhecido na literatura, por exemplo, dor de cabeça como uma única manifestação de um estado de mal epilético não convulsivo, como era o caso da nossa paciente. Ou esse caso aqui muito interessante, uma paciente com uma epilepsia occipital benigna da infância, do tipo Gastor, é um tipo que tem mais alterações visuais e enxaqueca, e essa paciente já estava num estado de mal, ela não respondia a nenhuma medicação para enxaqueca, até que alguém teve a ideia de fazer um eletroencefalograma, se mostrou que era um estado de mal epilético, e a crise cedeu imediatamente ao ser feito o diazepam endovenoso. Portanto, era também uma crise epiléptica expressa fenotipicamente como enxaqueca. E já artigos mostrando que pode haver uma ativação tanto central quanto periférica do sistema trigêmino vascular induzida pela crise epiléptica. E essa ativação desse sistema é um dos marcos da crise de enxaqueca. Então, aqui, talvez seja a explicação de por que uma crise epilética pode se expressar fenotipicamente como uma crise de enxaqueca. Esse foi um trabalho que nós fizemos, a gente publicou nessa revista, a revista Sigero, que é a revista europeia de epilepsia, e a gente estudou 304 pacientes com epilepsia, e a gente viu quais eram as relações que existiam entre as crises epiléticas e as cefaleias. Portanto, a gente tinha cefaleia tanto no período interictal, quanto no período prodrômico, quanto na aura, que já era crise, quanto no período pós-ictal. E a gente viu que quanto mais frequentes eram as crises de epilepsia, mais a paciente ou o paciente tinha crise de enxaqueca também. E a gente viu que um número não negligenciável de pacientes tinham na mesma crise manifestações de epilepsia e de enxaqueca. Em alguns casos, a crise de enxaqueca se seguia à crise de epilepsia e, em menos casos, a crise de enxaqueca, ela desencadeava a crise de epilepsia, era chamada migralepsia. E, às vezes, a dor de cabeça é a pista para a gente saber que aquela crise é epiléptica. O paciente, às vezes, vem dizendo uma descrição de crise que parece ser síncope, mas ele diz, eu estou naquela horinha que vai começar a crise, eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Isso aponta fortemente para a possibilidade de epilepsia. Essa era uma paciente de 73 anos, que tinha umas crises curiosas. Ela dizia que era como se fosse uma sensação de uma corrente elétrica que subia pelo pé esquerdo, ia até a pelve e descia pelo pé direito. E ela preservava a consciência. Portanto, parecia ser uma crise psicogênica, mas ela tinha a outra característica, era que era estereotipada. Então, crise estereotipada e muito frequente. Como era muito frequente, a gente fez um eletroencefalograma que mostrou no período interictal essa atividade irritativa temporal esquerda, a gente chama de irritativa porque é fora da crise. Aqui a gente cortou o papel e colou e pegou a crise, e na crise a gente tinha a atividade epilética também temporal esquerda. Portanto, a zona sintomatogênica da crise era a mesma da zona interictal. E era, portanto, uma epilepsia, não era simulação, nem era ansiedade. Só que anos depois ela desenvolveu uma doença de Alzheimer, até hoje eu a acompanho, já tem acho que uns 15 anos ou 20 que eu acompanho ela, e ela hoje ela está num estado de consciência mínimo pela doença de Alzheimer, restrita ao leito, a gente chama de um estado gravatário. E ela foi medicada na época, parou de ter essas crises, e atualmente ela tem muito raramente algumas mioclonias no membro superior direito, mioclonias epilépticas. Esse foi um caso extremamente interessante, uma paciente de 76 anos, que tinha uma sequela de AVC, também era restrita ao leito, eu a acompanhava em casa,
e ela tinha essa área de encefalomalácia muito grande no hemisfério cerebral direito, pegando a ínsula e as partes adjacentes do lobo temporais, temporal, frontal e parietal, mas pegava predominantemente a ínsula. E eu estava em casa quando o filho me ligou e disse: doutor, eu acho que minha mãe morreu, porque ela está roxa, parou de respirar, e eu pego nos pulsos delas e não tem pulso. Então, eu também acreditei que ela tinha morrido, e disse: tá, daqui a pouco eu chego aí, e fui lá com calma, sem pressa alguma. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei lá e ela estava viva? Ela teve, portanto, um estado de morte aparente que poderia ter se concretizado, provavelmente por uma crise autonômica originada na ínsula. A ínsula, ela provoca, nesses casos de epilepsia, a chamada morte súbita cerebrogênica. E chama-se cerebrogênica porque é o cérebro que, nessa região da ínsula, que propicia a arritmia respiratória e a arritmia cardíaca, que pode evoluir com o óbito. Nesse caso, provavelmente ela fez uma apneia prolongada sem parada cardíaca. A gente hoje sabe quando você tem uma parada cardiorrespiratória, a maior urgência é de você restabelecer a circulação através de uma massagem cardíaca eficaz. A função respiratória, você pode ter uma parada mais prolongada e a pessoa permanecer viva. Veja esse caso aqui, que foi um caso de consultório de uma moça de 15 anos, que tinha uma encefalopatia epilética muito grave, e a mãe dizia, a mãe e o pai, que ela tinha umas crises em que parava de respirar, ficava roxa, ia caindo lentamente, e eles achavam que ela estava morrendo. E eles descreveram crises assim que duravam até 15 minutos. Eu não sei se durava esse tempo todo, mas eram crises prolongadas. E ela teve uma dessas crises no consultório. Não foi uma crise tão prolongada assim, mas durou uns 4 a 5 minutos. E eu fiquei extremamente ansioso, porque não tinha como reanimar ela. E ela fez a mesma sequência que os pais descreveram, foi ficando cianótica e caiu, e depois ela recuperou espontaneamente. Então, provavelmente era o mesmo mecanismo que aconteceu com essa senhora, e também já tem vários artigos mostrando que tanto as áreas límbicas como paralímbicas são as que conduzem, as que provocam a apneia central. E, dependendo da duração, se for maior do que essa já que foi descrita, provavelmente poderia provocar morte súbita. Esse é um outro paciente do hospital universitário que tem epilepsia refratária. Ele tinha cerca de umas 8 a 9 crises dessa toda noite. E ele tem uma crise iniciada nas regiões anteriores do cérebro à direita, e ele tinha uma postura do espadachim, portanto, uma crise da área motora suplementar, clinicamente. Mas pelo eletro não era, mas era um eletro de superfície. Mas o que importa é que veja o eletrocardiograma. Ele tem um padrão de ritmo cardíaco normal, aqui começa a crise. Quando a crise progride, ele faz uma bradicardia e tal bastante significativa. E essa bradicardia ocorrendo umas 8 a 9 vezes toda noite, também poderia, numa hora dessa, provocar uma sistolia e ele morrer subitamente. Ele não morreu, já tem vários anos isso, a gente não conseguiu operar ele, mas ele desenvolveu uma demência muito acentuada e é um caso bastante triste, realmente. Não sei se a gente conseguiria evitar essa encefalopatia tão grave se tivesse conseguido brecar esse tipo de crise. A gente, por incompetência do próprio sistema de saúde, a gente acabou não conseguindo fazer isso. Então, já tem também vários artigos mostrando que você tem arritmias e bradicardia, principalmente, que ameaçam a vida e que, às vezes, provocam a morte súbita, que é a SUDEP, morte súbita em epilepsia, em pacientes com epilepsia intratável. Aqui, um outro paciente, também do hospital universitário, que estava dormindo, ele tem uma epilepsia refratária, tanto é que foi operado depois, mas ele estava dormindo na videomonitorização e teve uma crise. A gente viu aqui que isso aqui no eletro é uma crise que é diferente do sono, e a gente, aparentemente, ele não tinha manifestação nenhuma, exceto por um ataque cardíaco, que é o ritmo cardíaco normal, e durante a crise tem um ataque cardíaco. E tem artigos mostrando que você pode ter uma crise do lobo temporal que se propaga ali para a região da ínsula, que
pode induzir uma arritmia, e aí a crise epilética acabar produzindo uma assistolia com uma síncope durante a crise de epilepsia, secundária à crise de epilepsia. Aqui é uma coisa que não é epilepsia, que é uma arritmia gravíssima, que é a síndrome do QT longo, e que às vezes provoca síncope convulsiva pela anóxia extrema e prolongada. E às vezes tem pacientes que são tratados durante muitos anos como se fosse epilepsia, e na verdade tinha essa síndrome do QT longo, e às vezes só sabe que tem a síndrome do QT longo quando tem um evento mais demorado, que provoca uma anóxia mais grave e o paciente fica com uma sequela cerebral provocada pela anóxia. Portanto, é importantíssimo que a gente também não deixe de ver o contrário, que são crises que não são epiléticas, mas que parecem clinicamente com epilepsia. Nesse caso, de um prognóstico muito grave se não for tratado e excelente se for tratado adequadamente. Essa é uma outra paciente de 18 anos na época, que me procurou com uma hemiplegia. E ela tinha essa hemiplegia praticamente todos os meses, que durava 1 a 3 dias, uma hemiplegia direita. E aí eu fiz o eletroencefalograma no consultório e ela tinha esse estado de mal epilético. No hemisfério cerebral esquerdo, predominantemente na região frontal esquerda, portanto, dando a hemiplegia direita. Isso é uma hemiplegia ictal, é diferente da paralisia de Todd, que é uma paralisia pós-ictal. A hemiplegia ictal é um evento bem menos comum. Essa paciente a gente solicitou, indicou a cirurgia de epilepsia, mas ela não quis fazer, e ela permanece esses anos todos com esse mesmo padrão de crises. Aqui é um outro paciente de 68 anos que tinha uma epilepsia secundária a essas lesões isquêmicas cerebrais, particularmente a essa lesão. Isso em 2005 já estava estabelecido. Em 2009, ela teve, apesar dos cortes não serem da mesma região, em 2009 ela teve uma nova hemiparesia direita. E ela foi tratada como se fosse aliás, como se fosse uma nova isquemia. Só que o exame mostrou que não era isquemia. E aí a gente fez o eletroencefalograma e ele tinha essa alteração irritativa temporal, frontotemporal esquerda, provavelmente na sequência de um estado de mal epilético não convulsivo, também expresso como uma hemiparesia ictal. Isso não é tão incomum. Às vezes o paciente tem ou paralisia ictal, mas sobretudo pós-ictal, que é tratado como se fosse uma isquemia cerebral aguda ou como se fosse um acidente isquêmico transitório, já decorrente de uma lesão, de um foco epilético por uma lesão isquêmica prévia. Esse caso foi um caso realmente que me marcou muito, isso já tem muitos anos. Na época eu dava laudo no antigo Hospital do Açúcar, e eu vi esse exame. É uma paciente que tem aqui no hemisfério esquerdo, não tem ritmo alfa, tem muita onda lenta, no hemisfério direito normal, com ritmo alfa normal. E a paciente não sentia, teoricamente, nada. Ela foi fazer o exame por causa de dor de cabeça ou alguma coisa assim. E esse é o exame, são as folhas correndo do eletroencefalograma, o que era somente uma depressão da atividade elétrica com atividade lenta, começa a haver uma atividade teta rítmica nessa região frontal esquerda. Essa atividade vai ficando mais lenta e mais ampla, como acontece nas crises epiléticas, é o chamado ritmo recrutante. Vai ficando cada vez mais rítmica no hemisfério esquerdo em relação ao direito, mais rítmica, vai ficando cada vez mais lenta e maior em amplitude, até que ela volta àquele padrão inicial. E esse era o eletroencefalograma o tempo inteiro, durante 1 hora de exame, mais ou menos, era só esse o padrão. Portanto, isso era um estado de mal epiléptico. E aí, eu pedi para chamar a paciente, para saber o que de fato estava acontecendo, e ela tinha uma hemiparesia direita progressiva. Veja que essa ressonância foi em 94, praticamente normal. No ano 2000 já tinha pequenos sinais de atrofia. Aqui é uma ressonância em 2003, evidentemente assimétrica, com atrofia à esquerda.
E na tomografia de 2005, você já tinha, o que já tinha aqui também, uma dilatação do corno posterior do ventrículo lateral e com a ínsula bem mais aberta. Portanto, uma atrofia hemisférica progressiva. E o mais curioso, quando ela me procurou, quer dizer, quando ela fez aquele exame, que foi nessa época aqui em 2005, a gente iniciou o tratamento antiepiléptico dela, ela teve uma melhora progressiva da hemiparesia, ficou com a hemiparesia apenas residual, e essa atrofia deixou de progredir. Então, a gente não sabe exatamente qual era a doença dela, porque não deu para a gente estabelecer o diagnóstico, mas a gente notou que ela tinha um estado mal epilético que provavelmente já durava alguns anos. E foi interrompido com o tratamento adequado e a atrofia cerebral deixou de progredir. Esse é um outro caso da literatura, de uma pessoa que tinha crises e ela se sacudia quando um cachorro, quando está molhado. Então, veja que coisa curiosa. Como é que a pessoa vai imitar aquele movimento de se sacudir como um cachorro por uma crise epilética? Como é que a gente vai suspeitar disso? Como dizer que isso não é uma crise psiquiátrica? Porque isso dura 1, 2 minutos e passa e a pessoa volta ao normal. Então, tendo essa estereotipia, pensar em epilepsia é uma coisa que é imperiosa. Veja esse caso aqui, um paciente que me procurou, eu achei que era ela, porque ele dizia que estava com a perna direita meio estranha, e de vez em quando tinha movimentos assim, isso foi durante a consulta, que eu filmei ele. No eletroencefalograma não consegui reproduzir, eu consegui fazer com que ele tivesse esses movimentos, e veja que é uma coisa tão discreta, mas ele sentia isso. Tanto é que ele me disse, né? E isso daqui, se você lembrar daquela primeira paciente que tinha a crise generalizada tônico-clônica que preservava a consciência, ali a gente flagrou uma crise epilética que era só uma bala no braço, muito rápido. Esse é uma bala no pé. E esse paciente, ele tinha um glioma cerebral infiltrante. Pegava a região córtico subcortical, provavelmente isso era epilepsia. Então, como é que suspeitaria disso? Ouvindo bem o paciente. Era um paciente de nível intelectual muito bom e ele dizia alguma coisa está diferente, eu tenho esses abalos que eu não tinha antes. Porque esses abalos, essas mioclonias, elas podem acontecer desde a córtex cerebral até o nervo periférico. Então, elas têm um trajeto de ocorrência no sistema nervoso muito amplo. E para a gente suspeitar de que era epilepsia, teria esse fator paroxístico, estereotipado e fazer os exames de imagem, no caso a ressonância magnética e o eletroencefalograma, que a gente só conseguiu a alteração interictal. Essa é uma outra paciente que tinha episódios de amnésia global transitória. A gente chama de like porque a amnésia global transitória habitualmente não se repete. Quando se repete uma vez ou duas no máximo. E nesse caso, ela se repetiu várias vezes num período muito curto. E a gente fez o eletroencefalograma e ela tinha essa atividade irritativa, quer dizer, fora das crises, na região temporal basal esquerda. Portanto, não era a amnésia global transitória clássica, mas era uma amnésia global transitória like produzida por uma crise epiléptica de repetição, por estado de mal epilético de repetição. Você veja que foram 8 episódios no período que a gente viu. Esse é um caso interessantíssimo de um paciente que eu conheci quando eu cruzei com ele no corredor do hospital universitário, porque ele passou por mim e deu uma sonora gargalhada. E eu então perguntei a ele por que ele riu, eu sabia que alguma coisa estava estranha. E ele disse que não era nada, que tinha aquilo desde que era criança, desde que era bebezinho. E, na verdade, ele tinha crises gelásticas, quer dizer, crises de riso de natureza epiléptica, por uma alteração provocada por um amartoma no hipotálamo. Mas essa região não é capaz de gerar crise isoladamente. Ela gera uma alteração que tem que se propagar para a córtex cerebral, geralmente na região temporal, e é lá que se exterioriza a crise. Ele tinha também, tem uma oligofrenia leve, uma hipersexualidade intelectual. Os neurocirurgiões dizem que isso é
um hematoma fácil de operar. Poderia significar a cura dele, mas ele não quer operar, ele tem medo de operar e, enfim, a gente tem que respeitar. Portanto, crise de riso epilético, mas também tem crise de choro epilético, é a crise da crística. Mas esse só tinha de riso. Ou então, pacientes que têm crise e que durante a crise começam a cantar. Isso também é muito raro. Ou pacientes que beijam durante a crise, mas não é um beijo erótico. Beija pessoas, beija objetos, e é um beijo muito discreto, não é? São esses beijos de hoje em dia que, enfim, a gente sabe como é. Então, são diferentes. Mas se a pessoa tiver uma crise dessa, se for um homem, e tiver uma crise dessa na praia, por exemplo, quem é que vai acreditar que ele não está dando um beijo por aí por causa da crise? É muito, muito complicado isso. Eu vou contar uma coisa aqui que o Gerônimo, que é neuropsicólogo, não vai perdoar, mas uma vez ele estava avaliando um paciente lá em Porto Alegre, quando a gente estava lá junto, e o paciente teve uma crise dessa e começou a beijar tudo, e beijou inclusive ele. Mas é um beijo diferente realmente, não é um beijo erótico. Ou pacientes que ficam cuspindo durante a crise. Eu já tive pacientes assim, inclusive no hospital universitário, teve uma crise durante a consulta e eu tive que me afastar, porque ele cuspiu a mesa, cuspiu tudo. Só que ele faz isso como um automatismo, numa crise em que ele está com a consciência alterada. Não é a pessoa que cospe muito por vício ou porque tem alguma outra doença. Esse eu nunca vi, mas é descrito na literatura como a flatulência ictal. Mas também não é qualquer flatulência. A flatulência que acontece num contexto de uma crise desperceptiva. Mas é curioso, mas eu realmente nunca vi. Ou então pacientes que estão morrendo e altera a consciência antes de morrer, e muitas vezes altera a consciência sem ter uma alteração metabólica pertinente, sem ter uma invasão do sistema nervoso central, e às vezes a gente pode ter um estado de mal epilético não convulsivo perto da morte. Um fato apenas curioso. E então, quando é que a gente deve pedir um eletro de urgência? Um eletroencefalograma de urgência deve ser feito sempre que você suspeitar que aquele fenômeno pode ser de epilepsia. E se você pedir de urgência, você tem uma chance muito maior de flagrar a crise. Então, uma emergência com um nível bom, ela teria que dispor de um eletro. E a maioria das emergências boas não dispõe porque não se criou o hábito e porque também é uma coisa meio cara você manter um técnico de eletroencefalograma para fazer talvez um eletro durante um plantão, um ou dois exames. Então, fica uma coisa que economicamente não é muito viável, mas isso teria que dar um jeito de se resolver. Então, toda emergência, como toda UTI, tem que ter eletroencefalograma. Essa é uma situação bastante curiosa de pessoas que têm uma lesão periférica e essa lesão produz um foco epilético, por exemplo. Já em 1901, o Dr. Gowers, ele descrevia pessoas que tinham lesão, por exemplo, amputação de um membro e desenvolviam uma crise epiléptica ou uma epilepsia secundária à modificação da circuitária cortical correspondente à desafarientação. É muito curioso, mas eu tenho alguns pacientes assim. Tem um paciente, inclusive, que foi picado por escorpião e desenvolveu um foco uma aura na mesma região em que ele foi picado. Pode até ter sido coincidência. A outra curiosidade são as crises epiléticas que se associam a lesões fora da córtex cerebral. Por exemplo, nesse caso, no mesencéfalo. Eu tenho também alguns pacientes assim. O difícil é a gente comprovar que a crise vem dessa região sem fazer um eletroinvasivo. E esse eletroinvasivo só é feito se o paciente for ser operado. Aqui, um paciente com crises na região posterior do pescoço e no ombro, provocado por uma lesão desmielinizante na coluna, na medula cervical. Uma pessoa com esclerose múltipla. Aqui, outra pessoa com, desde 1986, isso é descrito, com crises epiléticas provocadas por lesão na medula, nesse caso aqui na medula torácica, se não me engano. Então, o que a gente sabe hoje é que qualquer estrutura nervosa pode gerar
uma atividade epilética hipersincrônica, que é o que caracteriza a epilepsia. Mas essas epilepsias extracorticais e principalmente extracerebrais, elas são muito pouco estudadas, na verdade. Aqui, por exemplo, um relato de crise com uma pessoa que tinha lesão cerebelar. Um desses pacientes foi operado e foi feito um eletroinvasivo e mostrou-se que a crise vinha da lesão do cerebelo, realmente. Então, esse caso aqui, ele desmistificou a existência das crises de epilepsia extracerebrais. Esse aqui é uma armação, digamos assim, dos advogados, de querer dizer que a pessoa pode cometer um homicídio durante um automatismo de uma crise epilética. Isso não é verdade. Então, nunca foi descrito, porque a pessoa perde a agilidade, tanto intelectual quanto motora, durante a crise. E seria extremamente improvável que você provocasse um homicídio durante uma crise epilética, a não ser se fosse por um acidente. Chegando já ao fim, a gente vê que as crises pseudo-epilépticas, elas são realmente um desafio no limite das epilepsias e trazem uma esperança também de outra forma. Que a gente possa investigar melhor esses casos, entender melhor a fisiopatologia e, principalmente, não deixar passar despercebida lesões subjacentes que possam ser tratáveis e até curáveis. Aqui é um slide da Barra de São Miguel, da minha infância. Aqui já não era mais na minha infância, mas tinha essa igreja, eu gostava muito. E para mostrar que a gente, num local que não é muito grande, não é muito desenvolvido, a gente, se tivesse um mínimo de educação, seria o ideal para a gente estudar, para a gente produzir, para a gente crescer, para a gente ter uma qualidade de vida muito boa. E a gente vê que um paraíso como esse tem uma qualidade de vida para os moradores nativos muito ruins. E ao lado desse paraíso, logo aqui do lado, todo mundo aqui que é de Alagoas sabe, a gente tem a Praia do Gunga. E mais alguns, sei lá, alguns dezenas de quilômetros depois, a gente tem o Portal do Peba, que é na Foz do Rio São Francisco. Então, a gente poderia e deveria estudar e desenvolver ciência nesses locais como que a gente tem o privilégio de morar. E, apesar do que está acontecendo no país, não está apontando nesse sentido no momento, mas eu tenho esperança que a gente consiga mudar isso, que consiga ter uma qualidade de vida muito boa num local tão maravilhoso como o nosso. Muito obrigado a todo mundo e eu estou à disposição para os questionamentos. Doutor, muito obrigado pela aula, excelente aula, muitos casos interessantes, muitos casos diferentes também, até que eu nem nunca ouvi falar. Muitos casos aí eu nunca ouvi falar. E assim, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação àquelas crises que a origem é fora do córtex, fora do cérebro. Geralmente a semiologia seria mais ou menos como a semiologia desses poucos relatos, na verdade, né? Elas, em geral, têm uma descrição semiológica muito atípica. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem um neurinoma que comprime o nervo facial. E ela, eventualmente, tem umas crises, portanto, um fenômeno paroxístico, em que ela provoca uma miose não, uma enoftalmia, quer dizer, uma diminuição da fenda palpebral aguda. Essa diminuição, ela se produz ao longo de uns 30 segundos. E a gente vê, eu até filmei esse slide dela, não mostrei porque pega muito bem o rosto dela, e ela é uma pessoa mais ou menos conhecida, então ia acabar expondo, mas ela faz um fechamento do olho. E precisaria ser melhor estudado, mas dificilmente você vai ver uma crise epilética provocada por uma alteração cortical que provoque isso, que provoque uma contração da musculatura periauricular. Então, na verdade, pode ser de qualquer tipo. Aqueles casos de epilepsia medular, por exemplo, a descrição é de uma hipertonia muscular global abaixo da lesão, que dura mais ou menos uns 2 minutos. E ela diz assim, por que é que isso não pode ser confundido com um espasmo de uma pessoa que tem uma lesão medular? Então, ela mostra que o espasmo é bem mais rápido, e o espasmo não tem a resposta
tão boa aos anticonvulsivantes como teve aquele caso. Então, depois daquele caso particularmente, que ela colocou a carbamazepina, controlou completamente aquele fenômeno. Mas é bem atípico, você dificilmente teria numa crise epilética cortical, por exemplo, uma pessoa com uma lesão torácica, como era aquele caso, ter uma hipertonia só nas pernas. É muito improvável que isso aconteça. Mas eu acredito, a doutora Elza Márcia, que é uma das neurocientistas mais brilhantes que eu considero aqui no nosso país, ela defende essa tese de que qualquer tecido nervoso pode gerar uma atividade hipersincrônica epilética. Doutor Fernando, primeiro, obrigado pela aula, foi muito boa. Eu queria saber se, assim, tem alguma explicação, pra, queria saber se tem alguma explicação para aquelas crises que, não, as crises em si não é tão atípica, mas às vezes tem um gatilho atípico, como aquelas que apareceram no ambulatório hoje, que tinha uma crise que o gatilho era micção e a outra era a questão da fotossensibilidade. Assim, se tem alguma explicação ou ainda não. Obrigado, Olaf. Você é uma pessoa muito estudiosa, parabéns pelo questionamento. A gente, de fato, hoje viu dois casos muito curiosos. Um, em que a pessoa tem a crise epiléptica desencadeada pela micção. A gente sabe que as crises de alteração da consciência desencadeada pela micção, em quase todos os casos, são síncopes, não são crises epilépticas, mas existem as crises epilépticas reflexas da micção. E você vê, Aleph, que a gente perguntou ao paciente não, perguntou à mãe do paciente, que ele tinha um retardo, como era a caracterização da crise. E a caracterização era tipicamente de uma crise epiléptica. Qual é o mecanismo em si que desencadeia uma crise reflexa da micção? Eu não sei, confesso que não sei. Mas é uma coisa que eventualmente acontece, mas eventualmente não, raramente acontece. E o outro caso raro que a gente teve, olha aí, Gerônimo, obrigado pelos parabéns, desculpa por ter falado do cara que beijou você, viu, na crise epiléptica. Mas, enfim, o outro caso muito raro, que a gente viu hoje, foi um paciente com crise fotossensível, uma crise focal fotossensível. Geralmente, as crises fotossensíveis são generalizadas. E aquela moça, se lembra, ela descreveu bem, descreveu espontaneamente e a luz do sol desencadeava as crises nela. Então, veja que coincidência que no dia que a gente vai dar uma aula sobre isso, aparecem dois casos no ambulatório de crises que são crises que não são habituais, que são crises atípicas. Mas obrigado, Alf, você, aliás, e todos os residentes, nos orgulha muito. A gente tem aqui em Alagoas um grupo de residentes de padrão muito bom, e você está incluída nele. Doutor, temos no chat uma pergunta da Alicia. Vou ler para o senhor, tá certo? Certo. Boa noite, professor. Manifestações autonômicas, como a cianose, na epilepsia, aumentam a probabilidade de SUDEP? Sim, porque a SUDEP, na verdade, não é que ela aumenta, ela é um reflexo disso. Quando você tem muita manifestação autonômica, significa que você tem um risco maior de provocar as desautonomias mais graves, que são as arritmias cardíacas e respiratórias. Então, não é uma relação direta, mas é um marcador indireto de que o paciente tem uma chance maior. Até porque as crises generalizadas tônico-clônicas, quando são muito frequentes, elas aumentam bastante esse risco justamente pelas desautonomias que provocam. Entendi. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Que Pessoal? bom, obrigado. Márcia, eu não consegui ouvir a pergunta.
Márcia? Eu não sei se vocês ouviram, mas eu não ouvi, não. Cortou muito. É. Deve ter ligado o áudio sem querer, né, professor? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Hum, Eu acho, professor, que acho que já podemos encerrar. É, Agradeço demais, professor, por essa aula, tá certo? Como eu já falei, né? Que foram muitos casos interessantes, casos diferentes, e que muitas vezes passam que a gente não percebe. Então, se a gente não tiver aquele olhar atento, né? Aquela visão clínica de perceber, né? Que há algo estereotipado, né? Acaba deixando passar. Então, assim, acho que foi bom essa aula, tanto questão de semiológica, científica, foi muito boa, professor, muito obrigado. Obrigado, Neto. Obrigado a todos os colegas. Para mim foi um prazer. Eu preparei essa aula com muito carinho, com muita dedicação. E eu espero que contribua para vocês que assistiram a aula e para as pessoas que vão ver e rever na internet. Obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite.